Olá, pessoal. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras junto ao IBAMA, pessoa jurídica, ok? Então, ainda existe uma certa dificuldade em entender e passar para os empreendedores, né, para os empreendimentos, a obrigatoriedade de se como isso se faz. Então, nós vamos olhar rapidinho a base legal e depois eu vou mostrar a tela para vocês onde tudo isso acontece, ok? Aonde que a gente tem essa obrigatoriedade? Essa obrigatoriedade, ela existe na Lei 6938 de 1981, está aqui a lei, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, ok? Em 89, ela recebeu uma alteração de uma outra lei, aqui no seu artigo 9º. O que é o artigo 9º? O artigo 9º fala dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, aqui dentro dos instrumentos foi acrescentado o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Aqui foi incluído em 1989. Então, a partir deste momento, lá no ano de 89, o Cadastro Técnico Federal, APP, ele virou um instrumento de defesa ambiental, ele virou um instrumento de controle ambiental brasileiro. Com o decorrer dos anos, foram muitas as instruções normativas que regulamentaram isso. Hoje, a gente vai ver a última que teve, que é a 13 de 2021. Vocês estão me acompanhando aqui na tela. Aqui a gente tem até um resumo das anteriores que foram revogadas, foram muitas que foram vindo ao longo dos anos. O que nós temos aqui é a mais atual, a 13 de 2021. E ela regulamenta, então, a obrigação da inscrição do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, revoga as instruções normativas anteriores. Então, logo no início dela, nós temos uma série de definições que não vem ao caso neste momento, porque nós estamos falando da obrigatoriedade. Chegamos no artigo 10º, no artigo 10, e aqui fala, então, da obrigação da inscrição. São obrigadas à inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais as pessoas físicas e jurídicas que se dediquem isoladamente ou cumulativamente, e aqui a gente tem os itens específicos, né? As atividades potencialmente poluidoras, que estão no artigo 2º, no inciso 1º, as extrações, produção, transporte, comercialização de produtos perigosos, a extração, produção, transporte, comercialização de produtos de fauna e flora. Então, aqui a gente tem as especificações. Vou deixar você ler isso aqui, porque o meu foco, neste momento, é ver aonde a gente faz isso. Então, eu já te mostrei aonde está a obrigação legal. Agora, Roseli, como é que a gente faz? Vamos olhar como é que a gente faz. Então, a gente vai entrar primeiro, página do IBAMA, todo mundo já conhece. Entramos aqui nessa janelinha, e aqui nós temos serviços. Aqui nos serviços nós temos cadastros. Aqui nos cadastros nós temos Cadastro Técnico Federal, CTF. Então, é aqui mesmo que nós vamos entrar. Aqui ele fala no Cadastro AIDA, que é Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, e aqui o Cadastro APP, que é as atividades potencialmente poluidoras, e os certificados de regularidade. Nós vamos entrar nas atividades potencialmente poluidoras, que é o tema do nosso vídeo. Aqui nós temos sobre o Cadastro Técnico Federal atividades potencialmente poluidoras, aqui nós temos os acordos de cooperação, as fichas técnicas de enquadramento, que elas são necessárias para que a gente encontre a atividade desenvolvida pelo empreendimento, né? Então eu vou entrar nas fichas técnicas de enquadramento, lá nas categorias, e vou olhar quais são as atividades pertinentes. E aqui, então, eu tenho um glossário. Vamos começar por aqui. Sobre o cadastro técnico APP, porque é aqui que nós queremos buscar informação, certo? Então, aqui, você ainda não se inscreveu? Não, eu ainda não estou inscrito. Então, eu vou ver meu formulário de inscrição. Eu entro aqui eu tenho formulário de pessoa física, eu vou entrar no inscrição pessoa jurídica, e vai me aparecer a tela onde eu tenho que colocar as informações relevantes e pertinentes para fazer esse cadastro. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os dados do responsável legal. Eu tenho que ter feito o cadastro técnico APP da pessoa física desse representante legal, né, na tela anterior que nós vimos. Quando nós entramos aqui, a gente tinha a oportunidade do formulário pessoa física, ó. Então, eu entro aqui, eu vou fazer do representante legal, se ele ainda não tem,
né? Para depois eu poder fazer pessoa jurídica, ok? Então, eu vou representante legal, do declarante, a mesma situação. Eu também vou ter que fazer antes, caso ele não tenha. Como eles já têm cadastro, eu vou abrir essa janelinha, vou colocar o CPF, vou dar pesquisar e o sistema já vai preencher esse campo para mim, porque o cadastro deles já está feito. No caso do declarante, vai ser a mesma coisa. Eu vou abrir aqui, vou dizer se ele é contador, funcionário, se ele é outros, o sistema vai me perguntar que outros ele é, vou colocar um consultor, sei lá, vou colocar a informação relevante aqui. Vou clicar aqui, vou colocar o CPF, como já foi feito o cadastro técnico app pessoa física dele, quando eu colocar o CPF, automaticamente vai puxar a informação, vai preencher todos esses outros dois campos. E essa primeira parte está concluída. Lembrando que pode ser o representante legal e o declarante podem ser a mesma pessoa. E aqui eu vou colocar os dados do empreendimento. Então, eu vou colocar o CNPJ, a razão social, nome fantasia, a data de abertura do CNPJ, tá? Que é aquela que está no cartão do CNPJ. Aqui vou colocar os dados de endereço. Não se iludam, você vai colocar o CEP aqui, não significa que o sistema vai puxar as outras informações, não, você vai clicar em consultar e não vai acontecer nada. Então, você vai ter que colocar o CEP, vai ter que colocar o logradouro, número, tudo isso, todas essas informações. Aqui, se o endereço for igual, o endereço de correspondência for igual ao de cima, eu só clico aqui dizendo que é o mesmo, automaticamente vai preencher. Se for um outro endereço, eu vou clicar aqui embaixo, vou ter que preencher aqui também. Aqui eu vou colocar o e-mail principal e o e-mail secundário, as coordenadas geográficas em graus, minutos e segundos do empreendimento. Se eu tenho dúvidas, eu posso clicar aqui e abrir. Aqui eu vou cadastrar a atividade específica desse empreendimento, quais são as atividades que são realizadas, e depois eu vou cadastrar também o porte dessas atividades aqui, ano a ano, né? Qual é o porte do empreendimento. Feito isso, eu vou adicionando, feito isso, está concluído, digito uma senha, repito ela para eu não esquecer, né? E depois eu vou concordar e vou salvar as gravações. Aonde está o grande problema, a grande dificuldade? Geralmente o problema, a dificuldade, está aqui nas atividades, porque aqui no porte, a gente já sabe, é em cima do faturamento, mas as atividades cadastradas é o que geralmente confunde. Eu não vou me alongar nesse assunto aqui, mas o que a gente pode fazer? Eu tenho um manual, você pode baixar, meu e-book, onde eu ensino a fazer este cadastro, cadastrar essas atividades, e lá de lambuja ainda tem uma partezinha sobre Porsche também, tá aqui embaixo no vídeo, baixa o manual e segue o passo a passo dele, vai ser bem tranquilo, você vai conseguir entender como fazer isso aqui com base em quê? Com base nas fichas técnicas de enquadramento, nas FTS, porque afinal de contas é a partir das FTS que a gente gera toda essa documentação, ok? Sozeli, e se eu precisar incluir mais de uma atividade, eu posso? Sim. Lá no manual, você tem todas as explicações de como você pode fazer tudo isso de forma correta, sempre seguindo ali, né? Eu faço um passo a passo para não ter problema de você vir se atrapalhar e fazer alguma coisa errada. Sempre lembrando que tão importante quanto fazer o cadastro é você manter ele. Então, você tem as outras obrigações, você tem as taxas, para quem tem taxa, quem precisa pagar taxa, você tem a questão dos relatórios, para quem precisa submeter os relatórios. Então, você precisa manter o cadastro, né? Você vai gerar um certificado de regularidade, que tem que ser renovado a cada 90 dias. Lembrem que não é só fazer o cadastro, o manter ele é tão importante quanto, ou até mais, eu diria, porque às vezes a gente tem um pouquinho de dor de cabeça porque não submete o RAP, não paga taxa, esse tipo de coisa. Ok? Ficou claro? Comenta comigo o que você achou desse vídeo, tá bom?